Por mais que não pareça, eu pratiquei capoeira há muito tempo. Nossa, gente, eu vou desafiar o Luiz aqui na capoeira no meio da Campus Party. Vamos parar a Campus Party. Acelerato, você chegou a ver a aceleradora que está aqui? As aceleradoras têm um papel fundamental, porque quando um menino cria, ou uma menina, cria um produto, depois eles têm problema para poder consolidar esse produto, conseguir investimento, vender esse produto, porque o cara não sabe nem o que é um CNPJ, não sabe o que é nada de tudo isso. Então, aceleradoras ajudam a criar os ambientes para que eles possam concretar seus sonhos, levá-los às realidades e fazê-los acontecer. Aceleradoras que são públicas, são privadas, têm de todo tipo, elas têm um papel fundamental hoje dentro da economia digital. Pessoal, tô aqui hoje na Campus Party com um super amigo meu, o Luiz Gonzaga Filho. O Luiz está arrebentando, vocês não têm noção. O Luiz fundou há 2 dias atrás, a gente estava lançando a Aceleratos, que vai ser a maior aceleradora aqui do Centro-Oeste. Tá bombando. O que é o stand, hein, Luiz? O que é a Campus Party? O Luiz está patrocinando também aqui, arrasando. Admiro pra caramba teu trabalho, você sabe disso. Adoro você como profissional, como pessoa. O Luiz é esse astral que vocês vão ver na entrevista daqui a pouco. Então, primeiro, obrigada, Luiz, de estar aqui. E eu queria começar te perguntando da tua trajetória. Um pouquinho. Conta da sua história, porque você é diretor também de tecnologia da Compline, né? E agora lançou a Aceleratos. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Eu comecei na parte de desenvolvimento de software, né, de engenharia da computação. A gente, por volta de 2010, né, desenvolveu um produto bem bacana na Compline, que é o Prover, que faz toda a parte de processamento de imagens, captura de documentos através de scanners e celulares e dispositivos. E fomos um dos precursores com a tecnologia de nuvem, né? Quando veio a tecnologia de nuvem, a gente se adiantou e conseguiu colocar esse sistema para estar rodando na nuvem da Microsoft, né? E isso permitiu a gente escalar o sistema de uma forma impressionante. Então, isso trouxe muito benefício para a Compline e a gente percebeu que também com essas tecnologias que estavam aparecendo, a gente precisava lançar uma aceleradora para que a gente pudesse criar outras empresas. E aí que foi aí, com domínio de tecnologias interessantes, que a gente fundou a Aceleratos, que é a aceleradora de tecnologia de startups do Cerrado. Não, e detalhe, o Luiz está falando isso, ele é o maior parceiro no Centro-Oeste da Microsoft. Eu vi as startups que fazem parte da Aceleratos. Luiz do céu, amei. Fiquei assim de cara, porque você tem vários segmentos, são 5, né, que estão. Gente, lançou fazem dois dias, né, que a gente lançou. Já tem 5 empresas tops. Eu fiquei assim, falei, gente, vocês pegaram vários segmentos, então já lançaram com tudo, né? Sabe que a gente estava conversando antes, que eu acho muito legal, Luiz? A gente estava falando das grandes que estão com medo das empresas pequenas, né? A velocidade de transformação hoje das soluções está impressionante, né? A gente pega, por exemplo, o Facebook, que é uma das maiores empresas de mídia do mundo, não gera conteúdo. Você tem o Alibaba, que é uma das maiores empresas de distribuição e não tem um estoque. Tem o Uber, que é uma das maiores empresas de transporte e não tem um automóvel. Então, você vê que a parte de transformação digital nessas empresas estão fazendo toda a diferença e com essa velocidade está fazendo com que o mercado mude muito rápido. Para acompanhar o mercado, as grandes empresas estão percebendo que é melhor ela fazer parcerias com startups, abrir as suas informações através de API para que outros desenvolvedores desenvolvam soluções utilizando esse mecanismo de comunicação. Então, o mercado realmente está borbulhando e a gente quer estar provendo, vamos dizer, soluções para que o mercado possa também acompanhar essa mudança constante. Como se preparar para essa mudança, Luiz? Porque é uma mudança que quem tiver ótimo, quem não tiver não vai mais estar no mercado, né? Não tem muito. Como que as empresas se preparam? Uma das grandes coisas que eu percebo é essa parte de cooperação. Então as empresas têm que um pouco parar de se enxergar como competidoras e se enxergar como parceiras, né? Então isso é essencial, você abrir um pouco do seu negócio, conversar mais, né? Trocar ideia com o mundo das startups, abrir a cabeça. Para isso, essa onda que está vindo, que é muito forte, né? Até porque os mecanismos de tecnologias como cloud computing, machine learning, né? Tecnologias que vão revolucionar os negócios, que estão revolucionando. E então, eu acho que o primeiro ponto é isso, você abrir e perder esse medo de
conversar e fazer com que as empresas possam aproveitar essa onda e não querer nadar contra. Boa, não, isso eu acho uma característica muito legal que você tem, né, Luiz? Assim, você é muito de compartilhar, de agregar, de conectar. Eu acho que esse é um dos grandes segredos do sucesso da Compiline e agora da Aceleratus, né? Você uniu um time que eu falei, gente, não tem como o negócio não estourar e não ser sucesso, porque é só gente boa junta, né? Exatamente. Quando a gente teve esse contato com o mercado de startup, a gente percebeu que uma das vertentes desse mercado é a cooperação. Então a gente foi atrás dessas aceleradoras parceiras, fomos atrás de outras startups que não estariam no nosso portfólio para aprender, para conversar, fomos atrás do pessoal do Lemonade para poder fazer um programa aqui em Brasília em parceria. Então o próprio time sente isso. Quando ele vê que o ambiente é de cooperação, ele trabalha melhor, as pessoas têm mais ideia, você abre, vamos dizer, a caixa preta para que outras pessoas possam dar sugestões, vislumbrar melhorias nos processos de negócio, e isso é essencial para que as empresas continuem crescendo e vendendo as suas soluções. E Luiz, eu quero saber da Aceleratus também. O que vocês vão fazer de diferente? Porque a gente estava comentando até antes da entrevista, na Campus que tem algumas aceleradoras já no Brasil, mas em Brasília não tem, né? Do porte da de vocês, os parceiros, o que vocês estão propondo a fazer, eu nunca vi. O que vocês vão fazer de diferente que as outras bacanas do mercado já fazem? Então, Paty, a gente escolheu para atuar especificamente 4 áreas, né, que seriam a área de supply chain, com as tecnologias de radiofrequência e até Internet of Things, a área de Lautex, né, que são startups jurídicas. Aqui em Brasília tem um potencial para essas startups devido aos serviços que são prestados, que os escritórios prestam para o governo, então a gente quer se especializar nesse segmento também. A área de Insurtex, né, para insurance, são startups de seguros, né, então a Compiline hoje tem no portfólio grandes seguradoras como cliente e a gente quer estar antenado junto com esses clientes nossos. E fintechs, né? Então acaba que as startups de seguros são fintechs também, né? Então ser mais global do que insurtechs de seguros. Então a gente especializar nessas startups. E por último, IoT, Internet of Things. A Compiline quer virar referência nesse segmento de internet das coisas, nesse mundo hiperconectado, né? A gente fez uma aquisição de um centro de pesquisa em Campinas, a Sounds, que é nosso parceiro, junto com o CTI, né, Renato Archo, o Instituto Alinano. Então, a gente quer estar atuando principalmente nesses 4 segmentos e ter diferencial nesses segmentos, que a gente enxerga realmente esses segmentos estão em constante transformações. Então, a gente está bem focado. Uau! E se você tivesse que apostar em um segmento hoje, que você fala assim, eu sei que vocês apostaram em 4, mas qual que você fala, putz, olha, esse... Se for abrir uma coisa, se estiver de olho, se quiser investir, ficar de olho nisso que o negócio está, qual que você investiria? Eu apostaria no segmento de startups para seguradoras, porque a fintech ela tem uma grande visibilidade, né? Insurtechs, elas são realmente menos exploradas, vamos dizer assim. Então acho que tem muita oportunidade nessa área e a gente está antenado junto com os nossos clientes para poder prover soluções realmente que façam agregar o valor de negócio para eles. Já convenceu aquilo. Quem estiver assistindo, a gente vai deixar o link depois aqui da Aceleratus também para quem quiser se inscrever, quem quiser estar perto, estar próximo, né? A gente vai deixar aqui. E Luiz, agora eu quero saber um pouco mais de você, assim, que a gente estava comentando também no dia do lançamento, que não é fácil tirar uma coisa do papel, né? Tiver ideia, a gente vê muitas pessoas que sonham e não tiram do papel, né? Mesmo, quer dizer, com toda a credibilidade que vocês já têm no mercado pela Compiline e tudo, como é que foi esse desafio de tirar realmente do papel? Porque a Aceleratus a gente, né, lançou há 2 dias mesmo, você já tem há um tempo, desde 2015 você comentou comigo, né? Vocês já estão estruturando, mas você lançou agora. Como é que foi para tirar do papel? Então, Paty, é aquela história, né? Sorte é a oportunidade que aparece quando você está pronto. Boa, essa frase eu amei, a gente falou antes da entrevista e eu adorei. Vou deixar em negrito aqui na tela. Então, assim, a gente se preparou, estudamos bastante, dominamos tecnologias essenciais para o mercado, como cloud computing, o próprio tecnologia de radiofrequência, fabricação de sensores. Então, a gente se preparou tecnologicamente, né, para que quando surgissem essas empresas, a gente tenha um time forte, um time técnico essencial para tocar as startups
E agora eu quero saber uma coisa. O que as pessoas ficariam surpresas de saber de você que elas não sabem? Por mais que não pareça, eu pratiquei capoeira há muito tempo. Nossa, gente, eu vou desafiar o Luiz aqui na capoeira no meio da Campus Party. Vamos parar a Campus Party aqui. Eu fiz capoeira 15 anos da minha vida, eu gostava muito, é uma arte brasileira. Então acho que isso geralmente as pessoas nem acreditam, muitos amigos meus mais atuais não acreditam nisso. Então acho que essa parte da capoeira, o pessoal... Eu vou fazer uma campanha, hein, Luiz? Vou soltar a capoeira aqui e a gente vai organizar campeonatos no Brasil aí de capoeira. Vou acompanhar mais seu blog, Paty, para eu poder voltar a treinar. Boa, boa. Vamos lá para Campus Party mostrar? Vamos. A galera, vamos lá. Então vamos lá pra demais. gente que a gente vai mostrar o que está acontecendo aqui, vocês não têm noção. Bom, nada melhor que a gente falar, olha aqui, gente, vocês acham que o Acelerados está bombando? Olha só, o stand parou a Campus. Agora o Luiz vai contar um pouquinho da história melhor, que eu falei para ele que a gente tem que mostrar aqui no programa. Conta, Luiz, a história, da onde surgiu, por que você fundou a Acelerados? Então, Paty, a Compline, ela tinha uma necessidade, mais ou menos em 2013, de diversificar seus negócios. Então ela queria atingir vertentes de clientes que hoje, com os nossos softwares, a gente não atinge. Aí, por exemplo, a Induction, que é uma empresa de radiofrequência e automação. Então a gente criou essa startup para poder atingir a vertente da indústria. Outra é a Advin, que é uma startup para fazer gestão jurídica. Então a gente queria atingir essa vertente de advogados, escritório de advocacias e advogados. Outra seria a Investio, que é de cota de consórcio. Então a gente criou a Investio para poder vender cotas de consórcios para empresas ou para pessoas possam vender num estilo de marketplace, né? As pessoas venderem as próprias cotas. E por último, a Hidracaut, que é a nossa startup de nanotecnologia, que é um sensor de água. Então a gente entrar nessa vertente de IoT e atingir os laboratórios de medições, os agricultores através de identificação do ponto de colheita correto para aquele tipo de semente. Não, eu vi lá. Gente, vocês não têm noção o que é. Que o Luiz está contando bem resumido, mas olha, eu vi a apresentação de cada uma e fiquei assim, boca aberta, que eu falei, que incrível. Uma com maior potencial que a outra, né, Luiz? Assim, só segmento que está bombando, né? Você escolheu. Exato, Paty. Como a gente domina bem as tecnologias, a gente é uma empresa referência em nuvem, né, em Brasília, no Brasil. Realmente as startups vêm aí com um diferencial competitivo tremendo, porque se você for conversar com outras startups, te garanto que grande parte dos problemas que elas enfrentam é com as equipes técnicas. Então, como a Compline dá esse suporte técnico, de ter engenheiros ali para fazer rapidamente os produtos, isso realmente já sai na frente. agiliza. Exatamente. Já sai na frente. Pode nem perder tempo. E me fala como é que é, porque o Luiz está sendo um dos patrocinadores, né, aqui da Campus, então isso é muito legal, porque está fomentando esse ecossistema. Eu fiquei impressionada, Luiz, porque a hora que eu cheguei na Campus Party aqui, o que tem de gente, o que está tendo de iniciativa legal, está tendo coisa de ciência, de inovação, de tecnologia, 1000 eventos ao mesmo tempo acontecendo. E é muito legal. O que você acha de ter a Campus Party aqui em Brasília pela primeira vez? Nossa, caiu assim, como diz, né, como uma luva, né? Caiu como uma luva pra gente, porque ver todo o potencial junto, né, numa feira como essa, a gente está fazendo um workshop de Arduino aqui com os engenheiros. Aguardem, porque a hora que a gente fizer esse workshop de Arduino Race, vocês vão cair para trás. Exato. E muitas pessoas com doutores, com pós-graduações se cadastraram para participar. Que então, legal. Pessoas realmente com currículo muito bom que estão fazendo parte aí da nossa história. E então é isso, é um monte de talento junto e esses talentos com certeza vão gerar um monte de coisa boa para a nossa cidade e para o nosso país. Boa, não, o que a gente estava falando do Brasil, a gente tem que mostrar esse lado do Brasil, né, Luiz? Tanta iniciativa incrível. Putz, olha isso daqui, gente, olha o tamanho da Campus, olha que incrível. Um monte de troca de experiência, compartilhando conhecimento, que o negócio não tem como dar certo. Exato. Arrasou. Uma coisa legal da Campus é isso, ela não tem parede, né? Você vê que ela é aberta justamente para passar essa questão da colaboração. Então a gente também está aprendendo muito com o pessoal do evento. Estou muito feliz de estar fazendo parte desse evento, a primeira vez em Brasília. E só vai, com certeza, tenho certeza que vai trazer muitos frutos bons para a gente aí no Com futuro. certeza. Parabéns, viu, Luiz? Parabéns por tudo, assim, por lançar Aceleratus, por fazer essa diferença positiva que você está fazendo aqui para Brasília, para o Brasil, né? Porque afinal de contas você está fomentando um ecossistema que vai ser modelo para o mundo, né? Não só para o nosso país. Então, parabéns.
Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o Arduino Race, vai ter uma competição incrível. Vocês vão ver, vão poder conferir isso de perto. E eu tenho certeza que você amou esse vídeo, então marca, compartilha, curte, manda para aquele teu amigo que precisa aprender, porque o Luiz deu uma aula aqui, né, Luiz? Você falou várias coisas incríveis. Então, dá seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos a Arduino Race, promovido pela Acelerados.